Meu nome é Thaís Lau, eu sou da UA Galeria, situada em Vitória, Espírito Santo. E o que eu penso do mercado de arte é que especificamente aqui na cidade de Vitória é uma coisa em construção. Então nós na galeria temos feito várias ações, vários projetos para tentar aproximar cada vez mais o público do universo dos artistas que a gente representa. Nós criamos um projeto chamado Cá Entre Nós, que é exatamente para fazer essa aproximação. Esse projeto ele não só insere artistas capixabas, como artistas do Brasil inteiro. Mas a primeira ação que a gente teve com esse projeto foi apresentar os jovens artistas da galeria, que são todos do Espírito Santo, num projeto onde a gente rompe com o muro da galeria e vamos ocupar o espaço externo da localização da galeria. Essa foi uma primeira edição. Numa segunda edição, nós criamos um projeto com um crowdfunding, onde todo participante ele tinha direito a uma gravura do artista que iria fazer o projeto, que era um rebatimento de um grafite em toda a extensão da rua em frente à galeria, que esse projeto ele foi compartilhado com clientes, com amigos da galeria, com as pessoas que moram em torno. Deu uma reverberação muito bacana. E continuamos assim. Esse ano nós iniciamos o ano com o edital, que foi divulgado para artistas do Brasil inteiro, para jovens artistas. Recebemos, para nossa surpresa, mais de 50 projetos e selecionamos 10. E que foi muito interessante, assim, foi muito interessante. A curadoria ela nasceu com no discurso da apresentação desses projetos para então a gente percebeu que todos os artistas estavam falando a mesma coisa, todos falavam do corpo. Então foi uma curadoria espontânea, nasceu dessa leitura. E a gente tenta ao máximo, a todo momento, estar fazendo novas ações para estimular com que as pessoas venham conhecer o nosso trabalho, se aproximem da galeria, se aproximem dos processos. E hoje, por exemplo, esse ano a galeria está fazendo 10 anos e nós estamos agora, abriremos no dia 16, uma exposição onde a gente abre todo o acervo da galeria, homenageando todos os artistas que estão com a gente desde que começamos, dando visibilidade a esses artistas. Porque eu acho que esse realmente é o trabalho da galeria, estar dando visibilidade aos seus artistas e crescendo junto com eles, E trazendo, e a ideia é que durante 3 meses a gente traga os artistas para conversar, para falar dos seus processos, para discutir essa curadoria, essas similaridades, esses ruídos que um ao lado do outro criam. Exatamente para a gente tentar, porque nós temos que sensibilizar o público, porque o mercado, ele não existe praticamente, Para ser muito sincero, ele não existe aqui. Ele está sendo criado. Então, o nosso trabalho aqui é exatamente de estar fomentando sempre uma nova ação para fomentar essa aproximação e sensibilizar as pessoas para que adquiram obra de arte no sentido do colecionar, não só da questão comercial com a arte, Não só para preencher um espaço na parede, mas preencher um espaço em si mesmo. Que eu acho que essa que é a função da arte, assim, Eu acho que eu acredito nisso, eu vibro com isso, eu tenho paixão pela arte e tento passar essa minha paixão, porque essa é a minha vida e é o que eu acredito.
Eu acho que a questão da venda da obra é uma coisa extremamente abstrata. Nesses 10 anos eu pude perceber isso, que não importa preço, não importa tamanho, não é isso. É alguma magia, é alguma coisa. Eu procuro sempre que uma pessoa vem à galeria me procurando porque quer adquirir alguma coisa, eu procuro sempre falar sobre a questão de que aquela escolha que ela vai fazer é uma escolha que tem que ser, eu posso apresentar várias coisas para ela, mas essa escolha é exclusivamente dela, tem que tocar a ela, porque isso vai começar a fazer parte da vida dela. Eu acho que isso é muito importante a pessoa ter essa liberdade e essa espontaneidade com a obra, porque algum artista vai tocar mais do que o outro, isso é natural, né? Então, eu procuro sempre deixar a pessoa muito à vontade para que ela faça a escolha dela. Oriento da melhor maneira que eu posso, se ela não encontra aqui o que ela gostaria, eu procuro pesquisar em outros lugares para que eu possa dar a ela toda a diversidade que eu encontrar, que possa vir a satisfazer. E assim, as minhas escolhas dos artistas que estão aqui, elas são muito pessoais, são obras que eu me identifico. Então é um filtro meu, né? Eu não penso primeiramente se essa obra é fácil de vender ou se ela não é fácil de vender. Primeiro ela tem que tocar a mim, porque aqui são as minhas escolhas. E o cliente que procura a minha galeria, ele se identifica com as minhas escolhas. Esse é o meu princípio. Hoje, se eu for falar em perspectiva, é uma coisa um pouco complicada, que a gente vive um momento muito delicado no nosso país para falar em perspectiva, né? Você tem que ter muita força de vontade, você tem que amar muito o que você faz para você permanecer. Não é fácil, é extremamente desanimador, né? A gente não vive esse momento nenhum estímulo. Mas eu pretendo seguir. Eu não estou fazendo isso apenas para ganhar dinheiro. Eu faço isso porque isso é vital para mim. Eu tenho vontade de participar de feiras, inclusive feiras internacionais. Estou me preparando para isso porque eu acho que a partir do momento que eu escolher entrar numa feira, é para permanecer participando. Então, eu acho que existe um momento para isso. Eu estou me preparando para esse momento, né? Então, eu vou fazer cada coisa a seu tempo. Eu quero ter um espaço na feira com a minha identidade. Eu quero levar artistas meus que eu estou colaborando para o crescimento deles e que eles ainda não são conhecidos, não tem essa visibilidade fora. Outros artistas que eu tenho, que já são artistas mais consagrados. Então é um projeto que você tem que elaborar com tempo e saber exatamente o que você quer para que você tenha uma resposta, né? Não adianta ir porque todo mundo vai. Eu acho que eu vou ter o meu momento, vai chegar o meu momento. Uma coisa assim que me deixa muito feliz é quando eu consigo afetar uma pessoa, né? Assim, através do afeto, né? Da relação com a arte. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Que eu tenho construído alguns colecionadores, jovens colecionadores, que criamos uma identidade, nos tornamos amigos e estamos crescendo junto também, né? E acho que é muito interessante quando vem um jovem colecionador aqui e me diz: Thaís, eu pesquisei um artista, o que você acha dele? Você conhece? Eu acho isso muito, muito bacana mesmo. Eu acho que colecionar é uma coisa do ser humano. Sempre colecionamos, né? É uma coisa nossa isso. E colecionar é um vício, né? Então você começa com uma coisa, depois você quer mais, e você vai descobrindo um novo mundo, você vai aprendendo, você vai querendo conhecer mais, você quer
ler mais sobre os processos dos artistas e se aprofundar. Eu acho que isso é um crescimento para você também, quando você se envolve verdadeiramente. Meu nome é Rafael Fonseca, sou nascido e criado e moro aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho como professor no Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro também, e nos últimos meses, há 4 a 5 meses, trabalho também como curador, como um dos curadores do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Assim, pensando nessa relação arte-mercado e pensando no meu fazer também, eu acho que o fazer curatorial ele é sempre tomado também por uma questão de mercado, seja uma questão de mercado que tem a ver com as instituições museológicas, enfim, que também tem demandas de mercado, né? Eu ter um curador também me parece ser uma demanda que o mercado das instituições pede, digamos assim, quanto, acho que aí sim, de modo mais amplo, o meu fazer tem uma relação também próxima com as galerias de arte. Então, assim, na verdade, só fazendo uma retrospectiva aqui, a primeira exposição coletiva que eu fiz foi numa galeria de arte, foi a Galeria Sérgio Gonçalves, aqui no Rio de Janeiro. Isso foi 2012, 2011, eu acho. E eu acho também que todo o fazer das artes visuais, desde que as artes visuais são artes visuais, tem essa relação muito próxima com o capital, com o dinheiro e com desejos de mercado, né? Seja um mercado, sei lá, do Renascimento, que era a igreja, digamos assim, majoritariamente, seja esse mercado da arte moderna, que são os colecionadores que se interessavam de modo muito específico por alguns artistas, seja esse mercado mais da arte contemporânea, que é um pouco mais misturado, tem muitos desejos, muitas pessoas, enfim. Então, assim, nesse meu fazer teve essa primeira exposição na Sérgio Gonçalves e depois de 5 anos para cá eu tenho feito muitos projetos em outras galerias, entendeu? E esses são projetos que são de modos, em projetos muito diferentes. Alguns são exposições mais coletivas, outros são exposições individuais, mas sempre, claro, são movidos por isso que a gente poderia chamar de, enfim, de mercado. Eu acho que é bacana porque no Brasil, como a gente não tem muitas vezes uma solidez institucional pública, as galerias muitas vezes fazem um lugar que o poder público deveria fazer. Então, já tive a oportunidade de fazer exposições bem, entre aspas, experimentais em algumas galerias. E acho que, por exemplo, especialmente no Rio de Janeiro, elas têm uma importância, sim. Diria que São Paulo também tem, claro, mas tem importância de um outro jeito, que elas têm o SESC, têm mais museus, enfim. Mas elas são também um lugar de experimentação e um modo de mostrar o trabalho, tanto de uma geração mais jovem como a minha, quanto uma geração que está aí mais estabelecida. Então eu acho que essa relação entre arte, curadoria e mercado, elas são sempre... É uma relação que está sempre, de certo modo, imbricada. Por exemplo, eu vou fazer agora uma exposição coletiva num espaço em São Paulo, que é um espaço público, e, mais uma vez, as galerias que representam alguns artistas vão apoiar fazendo transporte das peças, fazendo coisas que também a instituição pública deveria fazer e não tem dinheiro para tal. Então, eu acho que, enfim, acho que no Brasil funciona sim, acho que tem um problema também de uma certa promiscuidade dos meios, mas eu acho que é particularmente muito difícil de você conseguir agir curatorialmente sem ter nenhum apoio desse mercado, eu estou chamando assim mercado das galerias, né, desse mercado de arte. Tem um outro elemento também, que também faz parte do mercado, com o qual eu tenho menos contato e pouco a pouco eu venho tendo, enfim, mais contato, que são os colecionadores, né? Que também assim, você tem, de certo modo, a figura do artista, a figura da galeria e a figura que estaria, de certo modo, num topo dessa cadeia alimentar do mercado de arte, são aqueles que desejam as obras. Enfim, é bacana perceber que no Brasil você também tem vários colecionadores muito bons e muito inteligentes, interessados, estudiosos, também são pessoas com quem pouco a pouco tem colaborado mais, tem emprestado obras, etc. Então, enfim, é muito difícil você atuar como curador e não considerar todas essas esferas no seu fazer. Acho que essa ideia romântica de uma curadoria fora do mercado, que não dialogue com isso, nem com as galerias, nem com os colecionadores, ela é muito bonita e acho que ela pode até funcionar dependendo da sua esfera de atuação, mas uma vez que começa a fazer projetos maiores, é muito difícil você fugir dessa rebarba de mercado. O que não faz você ser também, de certo modo,
que eu posso dizer isso, um serviçal no mercado, né? Eu acho que é mais um modo de você conseguir colaborar e construir coisas junto e pedindo coisas para esses elementos, né? Sei lá, um empréstimo de uma obra ou um espaço para a galeria fazer uma exposição, mas não sujeitando a regras e tendências do mercado, né? Então, talvez seja mais uma questão de enxergar esses elementos como parceiros e você tentar ditar e criar coisas a partir daí que você se sujeitar a um desejo desses elementos. Mas enfim, eu acho que é uma questão de você jogar junto e aprender em conjunto com as pessoas também. Acho que a gente tem uma certa ingenuidade quanto ao mercado, assim. Eu acho que, na verdade, nas universidades, assim, eu fiz o UERJ, graduação na UERJ, mestrado na Unicamp, mas foi na História da Arte, doutorado na UERJ. Acho que, especialmente na UERJ, há uma certa ingenuidade quanto a isso, assim. Eu acho que outras universidades, como, por exemplo, sei lá, a de São Paulo, a FAAP, a USP, etc., já tem uma reflexão maior sobre o que é o mercado, né? Por exemplo, eu lembro que em 4 anos de graduação eu nunca tive nenhuma aula ou nenhuma reflexão sobre o mercado de arte. A gente pensava muito sobre museu, mas sobre mercado ninguém se interessava muito. E mesmo os professores de lá não eram naquela época pessoas tão ligadas no mercado. Tudo bem, também era 2004, né? Você não tinha nem, quando eu entrei na graduação, não tinha nem Arte Rio ainda. Coisas mudaram muito de lá para cá, né? Mas eu acho que é um elemento que deveria ser discutido, sim. E, ao mesmo tempo, deveria ser discutido especialmente porque eu sinto que tem uma tendência muito forte, especialmente em São Paulo, de artistas muito jovens já serem formados, já serem sugados pelo mercado de arte, o que é um problemão também, porque aí tem um lado... Claro, eu falei da relação curador-galeria, né, colecionador, mas tem um lado complicado da relação galeria-artista, que é quando as galerias, de certo modo, começam a ditar o trabalho dos artistas. Então, assim, a pessoa faz pintura, mas ela quer fazer... trabalha com uma planta e a galeria vai dizer não faz com a planta porque a planta é perecível, você tem que fazer pintura, etc, etc. Então tem um risco muito complicado dessa relação galeria-artista que é o controle que alguns galeristas tentam exercer sobre artistas, especialmente mais jovens. Então acho que se na universidade se eu tivesse um espaço de discussão sobre isso, os artistas chegariam, de certo modo, mais atentos a respeito dessa questão, enfim. E teriam uma relação menos ingênua com a galeria. Eu vejo muitos amigos meus que despontaram nessa coisa do jovem artista, têm um trabalho X, e quando tentam experimentar uma coisa Y, não conseguem, tanto por uma pressão da galeria, assim, direta ou indireta, quanto muitas vezes por um automatismo. A pessoa está tanto tempo fazendo aquilo, e de certo modo são tantas demandas, inclusive a galeria, que você não consegue criar um espaço mais de experimentação para tentar uma outra coisa. Então acho que tem um problema nessa relação da galeria que falta uma dimensão, muitas vezes, do dar tempo para o artista jovem pensar, amadurecer, experimentar, etc. e tal. Claro que é uma questão que sempre vem, que é existencial, das pessoas também, né? Então, não acho que seja culpa só de galerias, vem da índole, da persona, da história de cada um. Mas eu acho que se na universidade tivesse um espaço de reflexão sobre isso, talvez essa relação fosse menos cruel. Por mais que eu ache que isso seja uma coisa muito peculiar de grandes metrópoles, de grandes mercados de arte do Brasil, que eu diria, claro, Rio e São Paulo. Não vejo isso, por exemplo, de artistas amigos meus de Recife, ou de Porto Alegre, ou de Belém, que são lugares que têm um mercado mais lento, né? Mais assim, mais relaxado, digamos assim. Mas eu vejo isso muito forte no pessoal de São Paulo, que parte num processo de mercantilização muito voraz, assim. Então acho que pode ser um problema, assim. Enfim, tem lugares que você tem em países inteiros, que são, claro, muito menores que o Brasil também, uma universidade de artes visuais só. Então, assim, é muito... Agora, no Equador, por exemplo, em Quito, não tem nenhuma universidade pública de artes visuais. Todas são privadas. Se você quer fazer artes visuais numa universidade pública, você tem que ir para Guayaquil. Então, enfim, tem uma série de coisas que estão anteriores ainda ao mercado, né? Essa questão de um processo de institucionalização mesmo. A América Latina, enquanto não tem, por um lado, esse mercado mais tradicional, até que na Europa você tem, enfim, que na Ásia cada vez tem mais, você tem esses espaços para esses grandes eventos, tem esse processo de institucionalização de grandes eventos. Você tem, por exemplo, uma Bienal na Colômbia, aquela Bienal de Pereira, acho que é o nome, você tem a Bienal, por exemplo, da América Central, que se eu não me engano se chama, não, tem a Bienal de Centro-América, tem a Bienal chamada País, eu acho que é na Guatemala, tem a Bienal de Cuenca, no Equador. Você tem essas cenas contribuem também, aí sim, com esse processo
de industrialização de artistas e com uma posterior demanda de mercado, eu diria, mais internacional do que local, né? Então, você tem, por exemplo, sei lá, artistas do Equador que participam desses eventos e se tornam, às vezes, mais ativos fora do Equador do que dentro do Equador. Então, acho que isso acontece. E aí, pensando em mercado de novo, vem também de uma demanda, aí sim, eu diria, eurocêntrica ou Estados Unidos-cêntrica, digamos assim, de ter também esses outros do mundo da arte, né? Você não ter um sistema da arte apenas baseado em artistas europeus, estadunidenses, mas também desses outros lugares muitas vezes vistos como exóticos, né? Então é claro que um galerista, por exemplo, alemão, acha o máximo você ter representado um artista do Brasil, né? Assim, agora, por exemplo, eu estava na Ásia em janeiro e tem uma galeria na Alemanha que representa, que é só artistas do Sudeste Asiático. Então, isso assim, são buscas por outros nichos de mercado, né? E buscas também por transformar essas alteridades em relação à Europa, coisas vendáveis, né? Enfim, o que não impede que a pessoa faça um bom trabalho também, contribua com a divulgação de uma outra cultura, tal, mas é claro que, pensando numa perspectiva mais ampla, e sempre vai cair no lugar do exótico, né? No lugar do outro, né? Assim, então, acho que, claro que esses eventos como as Bienais são super importantes, sim, mas eles também, claro, contribuem, enfim, e servem, querendo ou não, ao mercado. E aí acho que isso é inevitável, né? Por exemplo, enfim, não é que é inevitável, mas é algo que é muito latente no mundo atual, né? Você vê, por exemplo, a Documenta, a Bienal de Veneza, que, pelo que eu ouço falar, muitos artistas não têm exatamente esse trabalho produzido pelos eventos, muitas vezes eles solicitam as galerias para bancar tudo. Então, acaba que, como muitos autores falam, esses espaços que algum dia já foram espaços mais... A Bienal de Veneza é quase, né, um espaço mais diplomático, né, literalmente, do Itamaraty, mandar a pessoa e tal. Hoje em dia viram espaços mais regidos pelo mercado também, né? Então você tem um entorno curatorial, mas você tem, enfim, pessoas que têm bens privados, digamos assim, que têm esses espaços de galeria, que são pessoas que regem o mercado, mandando os artistas, bancando os trabalhos. Então acho que é uma relação que mais tem uma independência intelectual, acaba tendo uma dependência econômica e capitalista do mercado também. E tem um dado também, para terminar, que é um dado também da figura do artista, né? Assim, porque eu acho que no campo da música e do cinema, mais que tudo recai sobre essa figura do diretor, do cantor, do grupo, etc. Eu acho que tem uma consciência maior de que um grupo de pessoas fez aquilo junto. Tem alguém produzindo, então, sei lá, o CD da Adele, que ela compôs sozinha, junto com um cara que produziu a Amy Winehouse, etc e tal. Mas na arte isso não acontece, assim, mesmo que a Varejão tenha 15 assistentes, vai recair sempre em cima da Varejão. Quem vai sair na Casa Vogue vai ser a Varejão. Então isso é uma outra... É muito mais romântico, eu acho, nesse sentido. O que é uma pena, porque de romântico não tem nada, né? Quando me perguntam como eu vejo o mercado de arte, a mim me preocupa sempre essa visão um pouco radical sobre aquelas pessoas que são absolutamente encantadas e fascinadas com o mercado e aquelas que mantêm uma postura absolutamente distante do mercado. É mais ou menos como essas novas tecnologias, né? Algumas pessoas são completamente apaixonadas pelas redes sociais, moram dentro das redes sociais, vivem a sua vida dentro das redes sociais. Outras, por outro lado, parecem recusar essas redes como se elas fossem o dragão da maldade. E, na verdade, você não pode ficar imune às questões tecnológicas. Se você se intitula um curador contemporâneo, como você pode estar desligado do mundo contemporâneo? Então, quer dizer, essas questões, a mim, me parecem muito importantes. A questão é saber articular e se aproveitar das questões tecnológicas e saber utilizá-las de maneira inteligente e de maneira consciente, para que nós não nos tornemos agentes passivos da tecnologia e saibamos, e isso é muito importante à instância artística, saibamos reciclar e questionar essa própria tecnologia. Então, nesse sentido, voltando à questão do mercado, a mim me parece razoável imaginar que o mercado brasileiro sofre do mal não do mercado, mas do mal das outras instâncias do circuito.
Se nós formos examinar um circuito artístico com todos os seus agentes, nós certamente haveremos de perceber que o mercado é um agente poderoso e um agente bastante bem articulado, diferentemente de outras instâncias. Historicamente, nós não tivemos uma política de aquisições, por exemplo, para os grandes museus brasileiros. O Estado sempre se omitiu dessa responsabilidade e se omite ainda hoje dos seus compromissos da apropriação da questão artística como fator fundamental para a consciência e para a educação brasileira. A arte ainda é vista como um luxo, como um acessório, como um assunto de riquinhos, e cujo assunto só interessa quando alguém comenta uma excepcionalidade de um valor de uma obra de um artista ou de um curador. Basicamente, quer dizer, o comentário é quase sempre por quanto que aquilo saiu no leilão e por quanto que a obra do fulano está valendo, como se fosse uma pesquisa de bater recordes, quando, na verdade, todo esse potencial artístico produzido por um país é matéria básica para ser utilizada em sala de aula. Para ser utilizada, sabe como é que é? Como um exercício de conhecimento, de pesquisa, de inovação, que é fundamental no mundo de hoje. Sem a instância artística, toda educação formal está absolutamente falida, que é o que nós estamos vendo. Enfim, talvez isso seja a própria estratégia de dominadores que há séculos insistem em não abandonar esse país e continuar a explorar esse país em todo o seu potencial. Na questão do mercado, o mercado também se sacoleja nesse esquema. Nós nunca tivemos uma política de aquisição dos governos. Graças a alguns colecionadores privados, nós formamos boas coleções, em especial, e aí claro que merece um registro permanente, a figura espetacular do Gilberto Chateaubriand, um colecionador apaixonado que se dedicou a vida inteira a formar um patrimônio que hoje, graças a Deus, é um patrimônio público que está aqui à disposição do Museu de Arte Moderna da cidade do Rio de Janeiro. Agora, o que nós temos que entender é que essa visão romântica, Gilberto Chateaubriand, ela não existe mais. Hoje, nós temos um mercado que impõe determinados compromissos. Da mesma maneira que esse país, num certo sentido, está absolutamente dividido, e isso é lamentável, nós podemos perceber no meio mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, existe o castelo das pessoas que se enfiam na universidade produzindo teorias sobre o nada. Onde não existe a prática, onde não existe a circulação, onde existe uma vontade de, num suposto elitismo, você condenar a reflexão a algo fechado para somente meia dúzia de espertos, não no sentido de espertos, mas de experts, né? No sentido de profundos conhecedores. E isso também é perigoso, porque nós chegamos a um momento em que a sedução expositiva ela não existe mais. As pessoas não estão mais em condições de pensar, e isso é uma pena, sobre os aspectos fundamentais de uma exposição na sua qualidade visual, como que a sensação da visita a uma exposição, a uma obra de arte, pode realmente transformar aquela pessoa. Eu me lembro de uma entrevista há pouco com uma escritora portuguesa e que ela disse que a primeira vez que ela sentiu o impacto da arte na vida dela foi quando ela entrou e viu uma pintura enorme do Jackson Pollock, que ela nem sabia quem era Jackson Pollock nem nada, mas que ela ficou tão impressionada com aquilo que ela ficou, sabe, uns 10, 15 minutos extasiada diante daquilo e que ela nunca mais foi a mesma pessoa. Eu senti algo parecido quando eu vi Monet a primeira vez na minha vida, quando eu vi as ninféias do Monet, que eu não sabia o que sentir. Isso, para mim, me fez querer conhecer mais, me fez querer me dedicar mais, me fez querer ler sobre. Mas, antes de tudo, eu devo ao ver, ao olhar e ao sentir. É essa a atividade que muitas vezes a produção acadêmica parece esquecer. E em contrapartida, nós temos a associação de um mercado cuja função é simplesmente pensar em dinheiro, pensar em venda de objetos, quando a arte, na verdade, muito mais do que a produção de objetos, ela é uma instância do saber. Essa é a questão que a gente procura não considerar. Porque o que acontece é que nós entramos na universidade, ainda estamos no tempo da Faculdade de Belas Artes. Nós já estamos no século XXI e insistimos com essa nomenclatura do século XIX. Então entramos na Faculdade de Belas Artes entendendo a arte apenas como uma atividade restrita, quando ela devia ser uma atividade geral, uma atividade de conhecimento e participação. Então o que acontece? O mercado ele tende a atender uma elite e ela formar, inclusive,
sabe como é que é? Perigosos colecionadores, que hoje também não são mais do nível, é claro que existem as exceções, mas a grande maioria é composta por especuladores do mercado financeiro, que compram arte com o intuito de comprar e vender, e criar um produto mercantil, um produto simplesmente de especulação monetária. Supor hoje, como se falava antigamente, que a ditadura do mercado corrompe a arte, eu não diria isso. Eu diria que o mercado é poderoso, mas que nós devemos responder com ações institucionais que se coloquem no nível dessa ação mercadológica. E devemos entender também que aquela visão romântica de colecionadores que compram arte por amor nem sempre corresponde à realidade do Brasil de hoje. O que nós vemos, muitas vezes, são especuladores do mercado financeiro que veem em arte uma excelente oportunidade de comprar, lucrar e, ao mesmo tempo, lavar o seu dinheirinho, que muitas vezes vem não se sabe de onde. Mas parece que há um silêncio implícito em não comentar essas coisas. Parece que não é de bom tom, não é elegante que essas coisas sejam conversadas. A mim o que me interessa, basicamente, é o seguinte, é lutar para que toda essa atividade, para que todos os artistas, os curadores, museólogos, pesquisadores, todas as pessoas envolvidas na atividade artística se comprometam a partir de um grande projeto educacional na qual a instância artística seja entendida como um elemento transformador. Então, quer dizer, a tecnologia hoje evolui de tal maneira que se você não cria, através da instância artística, instrumentos de contestação, de conhecimento e provocação, você não acompanha essa tecnologia e você fica naturalmente defasado. Quer dizer, o que acontece é o seguinte, nós precisamos urgentemente qualificar o trabalho brasileiro, não desqualificar com essas supostas reformas absurdas, reacionárias, que tiram direitos essenciais da massa trabalhadora. Ao contrário, valorizar esse trabalhador, valorizar esses estudantes, mostrando que o conhecimento é a descoberta, é o saber, é a pesquisa, é a criatividade, é a inovação. E com isso você vai produzir, sim, profissionais em qualquer área, profissionais adequados ao mundo de hoje. Você vai criar pessoas com a capacidade de entender que essa tecnologia que me filma hoje, ela não é eterna. E que você, que está me vendo aqui, você vai precisar estar sempre pesquisando, estar sempre usando a instância artística para poder se adaptar às novas propostas que a tecnologia te dá e, diante dessa tecnologia, dar a ela um sentido transformador e não ser um escravo submisso dessa tecnologia. Esse é o papel maior do ser humano e esse é o papel da arte. A arte é a instância reveladora e essencial do ser humano. Sem a arte, nós estaríamos ainda hoje nas cavernas. Mas, felizmente, teve um cara lá, um maluco, que foi lá e pintou um bisão. Quando aquele cara pintou aquele bisão ali dentro da caverna, a roda começou a girar. Você começou a gerar arte, você começou a gerar cultura, você começou a gerar conhecimento, você começou a gerar comunicação e você começou a ensinar as pessoas, aos seus filhos. Ao criar esse mundo, ele começou a gerar produto cultural. Essa cultura herdada e embasada pela ação da artesania, ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo e as pessoas puderam, ao longo do tempo, informar, formar e aprender. As instâncias da comunicação, do saber, foram fundamentais para que nós hoje sejamos o que somos. Sem essa flama da arte, nada disso teria acontecido. Por isso, tentar reduzir a atividade artística a 2 copinhos de espumante no vernissage é muito pouco. Não tenho nada contra o espumante, não, será sempre muito bem-vindo, mas ela é muito mais. E isso é um desafio que nós temos que vencer, que nós temos que lutar para que a gente consiga aplicar, porque nós somos detentores de um potencial de saberes e conhecimentos que a gente deve e que a gente quer colocar isso a serviço das novas gerações. Nos impedem com grades, currículos, turnos, olha que palavras horrorosas, disciplinas, grades, é sempre uma prisão.
E nós queremos exercícios de liberdade, não no sentido apenas que da porra louquice, mas principalmente no sentido de que o ser humano só justifica a sua espécie quando ele transforma. E quando ele transforma, ele pratica arte. Isso é fundamental. É para isso que nenhuma outra instância vai resolver. Seja a instância mercadológica, que tem o seu papel importante, seja o ensino superior, que tem a sua capacidade, a sua dinâmica, que merece ser respeitada, que merece ser incentivada, mas é a prática, no ensino elementar, na base, no conhecimento, para que as pessoas possam perceber que arte não é apenas um exercício, não é apenas uma vocação. A arte é mais do que isso. A arte é um exercício de conhecimento, a capacidade de você aglutinar informações distintas e dar a ela um sentido e dar a ela a possibilidade da transformação e da criatividade. Sem isso, nós estaremos condenados a fazer desse país um entreposto de mercadorias. Como não queremos isso, a luta é sempre a mesma. E nós temos um papel fundamental nesse aspecto, que é de batalhar, de lutar em todos os espaços, independentemente desse governo caquético que apodrece, porque governos apodrecem e governos renascem. Nós já passamos por muitas crises. Isso não vai abater a gente. Eu me lembro de uma frase muito bonita do Carlos Drummond de Andrade, que certa vez parece que arrumou uma briguinha com o governador de Goiás, e ele respondeu de uma maneira maravilhosa. Ele disse assim: para mim, Goiás é Cora Coralina, não é o governador. Esse governador passa, Cora Coralina fica. Então é isso que nós temos em nosso benefício. Quer dizer, nós sabemos que nós vamos ficar, e vamos ficar bem na fita, enquanto essa gente, se ficar, já tem o seu lugar garantido, que é a lata de lixo. Bom, eu sou Jaime Portas Vila Seca, sou diretor e fundador da Portas Vila Seca Galeria, que é a sede aqui no Rio de Janeiro. A galeria hoje em dia tem 7 anos, né, de atividade. Mas eu acho que assim, para falar um pouco sobre mercado, que é o tema principal, talvez como eu possa adicionar algumas coisas, acho que é importante esse debate, é um assunto que eu gosto muito. Afinal de contas, a minha formação é em marketing, eu estudei negócios e eu acho que a visão, assim, acho que do galerista, eu sempre me perguntei um pouco qual seria assim, um perfil do galerista. Quando eu resolvi ser galerista, e isso vem de um trabalho que eu desenvolvi com meu pai, né? Meu pai também é uma pessoa que tem 40 anos aí no mercado, ele trabalha com moldura, assessoria de arte, então eu tive assim, o privilégio de trabalhar com ele ali durante 10 anos na empresa, e onde eu aprendi muita coisa também relacionada à arte, à conservação, à restauração e propriamente à venda, né? Que meu pai também fazia intermediação de venda de obras de arte. E com esse tempo ali eu consegui entender um pouco de como funcionava esse mercado, quem são os agentes, né? Eu acho que quando a gente fala de mercado, a gente tem que pensar nesses agentes, que são os curadores, os críticos, os galeristas, os artistas. Hoje em dia, o meio também, né? Que são as instituições, as feiras de arte, que eu acho que a gente também não pode deixar de lado, que hoje em dia virou o grande astro aí do mercado, né? Hoje em dia só se fala de feira, e no tempo que eu comecei era uma coisa que tinha ali a Arco, Basel, as principais. Hoje em dia existem zilhões de feiras satélites. Então, quando eu resolvi fundar a galeria em 2010, né, eu já me senti um pouco maduro. Eu falei, bom, acho que eu já entendo o que é o mercado, vou me arriscar, e de fato eu me separei ali do meu pai, e onde hoje em dia a galeria era uma loja de moldura, né? Eu trabalhei nesse espaço no Leblon durante uns 7 anos como molduraria ali, né? Uma filial da Vila Seca. E aí eu resolvi fundar a Portas Vila Seca e tive essa ideia assim, de como formar um time de artista. Como é que eu faria isso? Eu acho que para começar uma galeria você tem que ter um time de artista, né? E aí, obviamente, um cronograma de exposições que seguem com a galeria, e, enfim, um contato com curadores. E para mim, no início, durante, eu diria assim, os 3 primeiros anos da galeria, foi muito difícil para mim, porque eu achei que eu pudesse aproveitar um pouco do mercado que meu pai tinha ali, e eu vi que, apesar de ser complementar a moldura com a galeria, era uma coisa que não tinha nada a ver. As pessoas voltavam para aquele espaço e falavam, mas não tem mais moldura? Eu falei, não, agora que é uma galeria,
de arte, eu represento tais e tais artistas. E comecei ali, durante 3 anos, foi tipo um laboratório que foi muito legal. Eu não estava ainda muito pensando na valorização, de como é que funcionava esse sistema. Eu fiquei meio que, sabe, aprendendo isso. E acho que em 2013 foi um grande marco assim da galeria, depois de 3 anos, né, que a gente fundou e tal. Eu entendi já esse sistema, eu consegui trazer para o espaço esse contato com os curadores. Eu comecei a desenvolver também uma filosofia de trabalho pensada para cada artista e com isso eu cheguei nesse fator que é a precificação de uma obra, né? De como você chega e avalia um trabalho ou como você desenvolve uma carreira de um artista. Então, para mim, falando de mercado, acho que é importante colocar que existe, né, o mercado primário, que é o que eu trabalho hoje em dia, e o secundário, que são as casas de leilão, né, que as pessoas colocam os trabalhos já super valorizados, que eu também fiz muito isso, assim, eu faço muitas vezes esse outro lado, né, como agente, de pegar um trabalho e vender e, né, ganhar um dinheiro numa intermediação, mas muitas vezes não é o foco do meu trabalho, mas eu atuo também nessa área, então eu sei muitas vezes que você pode usar ferramentas, né, no caso, para estimular esse mercado mais agressivo que é o secundário. É um trabalho que você pode, né, comprar por $5.000 e vender no mesmo dia por $20.000. Como é que isso funciona? Então, eu também atuo nessa área, mas acho que o principal da atuação da galeria é o primário. Então, é a formação dos artistas e para isso eu assim, até gostaria de falar um pouco do trabalho até da Iris Helena, que é uma artista que eu diria assim que eu comecei com ela essa ideia da precificação do trabalho, né? Eu falo bastante da Iris porque eu fico de fato assim feliz pelo fato de vender trabalho em post-it, trabalho aqui, né, papel higiênico, né? Como vocês podem ver essa série que é um trabalho de 2011, ela tinha um trabalho de 2009 que é a série quando ela iniciou em post-it. E as pessoas compram, né, esse trabalho e as pessoas ficam, nossa, mas você vende papel higiênico? Eu falei, vendo, na verdade eu não estou vendendo papel higiênico, estou vendendo um pensamento, né, é o trabalho dela que é o mais importante. E aí ela, eu acho que foi uma artista que eu peguei no início, onde ela não tinha a ideia da comercialização, a gente conversou sobre, eu falei, Iris, legal, vamos trabalhar juntos, tenho sim interesse no teu trabalho, acho que a gente tem muito o que fazer aqui. E agora eu queria saber, você me manda por favor os valores? Ela falou, Jaime, eu não sei, não sei precificar meu trabalho. E isso acontece com muitos artistas, né, de não ter a precificação do trabalho. E aí eu chamo assim, eu acho que eu tenho um termômetro interno que falei, já sei, hoje em dia eu já tenho uma ideia de quanto pode valer aquele trabalho, isso facilita. Mas no caso da Iris, foi uma coisa que eu aprendi muito com ela também. No início a gente precificou o trabalho, talvez de uma forma que foi abaixo do valor de mercado, porque depois eu me identifiquei que o processo dela de criação é extremamente difícil, né? Apesar de falar, vou imprimir post-it em top a impressora, ela tem que imprimir 1 a 1, tem um processo de montagem do trabalho que depois a gente executa isso, vem um manual de montagem, tem que montar, depois você tem que, né, içar o trabalho, porque é um trabalho muito grande, então isso tudo você vai adicionando custo ao trabalho. Então eu demorei pelo menos uns 2 anos, né, a chegar a um valor de falar, hoje em dia eu tenho o preço que eu diria assim, perfeito para Iris no mercado. Como eu falei aqui, poderia vender 2, 3 vezes o valor a mais do que eu tenho? Sim, poderia. Mas é um trabalho que eu respeito e não, ela é nova, ela tem, né, 30 anos de idade, tem muito ainda para trabalhar, é uma artista que tem chão pra caramba para acontecer, então eu jamais vou subir o valor dela e depois vai ter esse problema de ter que reduzir o valor. Isso aí é um tiro no pé que nenhum galerista pode cometer. Então eu acho que a coisa vai crescendo de acordo com o trabalho. Então comigo, assim, com ela, nessa relação foi super importante, porque eu me deparei com isso, assim, de fato, de falar, uau, eu tenho que agora pensar toda a parte de montagem, a parte de preço, como é que eu entrego, como é que eu faço esse trabalho, quais são os suportes que a gente vai utilizar. Isso foi assim, discutido entre eu e ela, e hoje em dia a gente tem um funcionamento perfeito da comercialização do trabalho. Então acho que a feira tomou muito parte do mercado de arte, né? Hoje em dia tem colecionadores que eles não compram na individual para comprar na feira.
Eles esperam, vou fazer o circuito de Basel, de Arco, de Freeze para comprar trabalho, ao invés de ir na galeria, na individual e comprar o trabalho. Então, acho que a atenção também da galeria e dos galeristas mudou muito de acordo com a inserção e quantidade de feiras que a gente tem que atender. Às vezes você não participar de uma feira é como assim, uau, você não está nessa, então a galeria não é tão boa, ou o que aconteceu que você não entrou nessa feira. Tem uma certa cobrança também do próprio mercado da participação da galeria. Isso é curioso, assim, sabe? Eu lembro que eu apliquei, a galeria a gente fundou em 2010, 2011 apliquei Arte Rio, aí tomei não em 2012, aí tomei não em 2013, aí fui tomar um sim em 2014. Tentei todos os anos, para mim era muito importante a participação, uma vez que é uma feira que é na minha cidade, e inclusive os colecionadores me cobravam isso, mas você não tá na Arte Rio por quê? Eu falei, apliquei, era super chato, não passei. Isso para mim era ruim, eu falei, mas por que eu não tô passando? Tem alguma coisa... É o time da galeria, é o conceito, o que é que está acontecendo, mas era uma chancela que eu precisava ter para estar dentro desse mercado, sabe? E hoje em dia eu vejo isso, de fato, a gente depois que passou na Arte Rio, aí entramos na SP Arte, a gente recebe convite para estar feiras, fui expor em Miami, aí hoje em dia a gente faz feira em Bogotá, estou indo fazer uma feira agora em Barcelona. Então todo esse currículo, digamos assim, que a gente desenvolve como galerista, hoje em dia ele também é importante para o mercado, para fomentar o mercado, para lançar o artista que seja de uma forma, numa feira internacional, né? Enfim, eu acho que não dá para a gente fugir quando a gente fala de mercado em feira, né? Eu procuro sempre na galeria trabalhar com um curador diferente, trazer uma proposta diferente para o espaço. Muitas pessoas pensam, nossa, mas você vai fazer essa exposição, você não vai vender nada. Muitas vezes eu faço exposição que eu já sei, eu falo, não vou vender. Mas o que eu estou vendendo é um projeto da galeria. As pessoas às vezes não entendem isso. Talvez eu esteja pensando à frente. Enquanto outros parceiros meus ficam ali vendendo aquela coisa, eu falo, pô, que bom que eles não estão vendo isso. E eu estou vendo uma coisa que, teoricamente, muitas galerias de ponta já viram isso, já estão mudando isso. Então, eu acho que meio que não só pensar no mercado, na venda, e sim no desenvolvimento do trabalho como um todo, né? Eu não vivo sem os artistas, de fato. Os artistas podem até viver sem a galeria, eles podem vender no ateliê, desenvolver o trabalho deles, continuar sem a galeria, eles não dependem da gente. Mas eu, de fato, dependo deles, sim, e o meu trabalho é fazer com que isso cresça, que é o que me dá, assim, como eu te falei, que tesão de acordar e falar, uau, consegui isso aqui hoje, vendi esse trabalho para uma coleção importante. Fui chamado para uma feira, participar de uma feira, passei num application que era super difícil, consegui, por quê? Por muito trabalho. Então, eu não tenho como fugir desse tempo, sabe? São 7 anos aí, de fato, me dedicando a essa profissão, onde eu não tenho uma formação específica como galerista. Eu me formei como galerista, como é que é isso? Não me formei. Eu fui formado, como eu te falei, aqui em marketing. Sou filho de artista plástica, minha mãe é geração 80, meu pai é um dos grandes moldureiros, fez molduras para Cildo, Iberê Camargo, convivi no meio com Gershman, cresci no meio, e eu acho que isso para mim já foi um grande fator, assim, de como se fosse uma grande universidade que eu fiz, né? E, como eu disse aqui, em 3 anos abri a galeria para tomar porrada, tomar não, tomar crítica, errar, até uma hora que eu falei, agora eu me cobro muito, né? Eu deito e falo, cara, eu tenho uma responsabilidade enorme com o meu time, com o meu trabalho, com o que eu estou pensando de estratégia, quais são as decisões que eu tenho que tomar, o que as pessoas vão pensar do que eu estou fazendo. Então isso é gratificante, que é o que eu tenho no meu trabalho como galerista, assim, de ver essa evolução. E como eu te disse, sei lá, espero daqui a alguns anos ter outros artistas que a gente trabalha aí em bienais, em instituições, em coleções, e que a galeria só continue crescendo, né? E que a gente possa também se adaptando a essas estratégias que existem de mercado. Acho que é um pouco por aí. É difícil você estar vivo nesse circuito. É um circuito muito feroz também. As pessoas são um pouco agressivas, né, com o artista. É muito fácil criticar nesse circuito, é muito fácil você sair dele também muito rápido, né?
quantidade de galeristas que chegaram aí, fizeram um barulho e desapareceram. Artistas também, né? Essa coisa como a gente falou. Surge um novo artista, aí bota preço, sobe preço, vende tudo, daqui a pouco cadê ele? Desaparece. Aí o cara quer vender o trabalho, que pagou não sei quantos mil reais, não tem liquidez, mas o galerista falou que tinha liquidez na época, e aí fica uma coisa de mentira. Então tem esse outro lado que eu prefiro falar, olha, eu não te falei que ia supervalorizar, ou que você ia vender na hora que você quisesse, não. Você comprou porque você gostava do trabalho, e é isso, acho que o recado que eu dou, acho que é uma profissão difícil, mas muito prazerosa. Eu amo o que eu faço, eu tenho muito prazer no que eu faço. Todo dia eu aprendo uma coisa nova, tipo, né, conversando com alguém, lendo, vendo, né, tipo, bienais, feiras. Todo dia é um projeto novo que aparece, é uma ideia nova que um artista traz. Então isso muda todo dia, é versátil. Eu não consigo me imaginar sentado num escritório trabalhando, fazendo um trabalho burocrático. Acho que essa é a minha profissão, é o que eu amo fazer e espero continuar desenvolvendo isso durante muitos anos.